Segunda-feira, 17 de março de 2014. Seja bem-vindo. A gente está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só os assuntos que nós preparamos para esta edição. Expo Direto bate recordes de comercialização e de público. Estande da UPF promoveu um dos debates mais importantes da feira. Em homenagem ao Dia Mundial do Consumidor, a unidade móvel do Balcão do Consumidor da UPF foi para as ruas incentivar o consumo consciente. No estúdio, nós vamos bater um papo com o coordenador do balcão, o professor Rogério Silva. E ainda sobre os direitos do consumidor, nossa equipe acompanhou em Brasília um seminário sobre direitos do consumidor, turista e visitante. E ainda, um jantar comemorou os 40 anos de história da Faculdade de Engenharia e Arquitetura da UPF. Na edição de hoje, você vai ver também um novo espaço ao alcance da comunidade. A UPF inaugurou uma academia com os mais modernos equipamentos. E toda segunda-feira tem reportagem da série Superação. Hoje nós vamos mostrar que tão importante quanto os conhecimentos da medicina é a força de vontade. Então, continue conosco, porque aqui você já sabe, né? Encontra mais conteúdo. Começou hoje a paralisação nas escolas estaduais. A decisão foi tomada na última sexta-feira e essa paralisação deve durar 3 dias. Os professores cobram do governo o piso nacional, a criação de um piso para funcionários, além dos planos de carreira. Bom, de acordo com a Coordenadoria Regional de Educação, aqui na região apenas 3% das escolas estaduais estão totalmente paralisadas. Já em Passo Fundo, esse número diminui para 1% das 35 escolas da rede estadual. Então, até o momento, 2 escolas confirmaram paralisação total nestes 3 dias. São elas a Escola de Ensino Fundamental Irmã Maria Margarida e a Escola de Ensino Médio Adelino Pereira Simões. A 15ª edição da Expo Direto Cotrijal Não é Toque encerrou com uma comercialização de 27% a mais em relação ao ano passado. 2014 fechou com 3 bilhões e 200 mil reais. O número de visitantes foi 5% maior que a feira anterior, 235.200 visitantes. Bom, em uma semana, a feira discutiu o mercado do agronegócio brasileiro. Mostrou também alternativas sustentáveis de geração de energia, divulgou novas tecnologias e falou de temas importantes como a permanência do homem no campo. No estande da UPF aconteceu uma das discussões mais importantes da feira, foi sobre a lagarta helicoverpa. Fechar uma semana de feira com uma marca que ultrapassa os 3 bilhões de reais em negócios é considerar a importância que o agronegócio tem para a economia nacional. A Expo Direto Cotrijal e Não Me Toque encerrou a 15ª edição, reforçando o papel de uma feira cada vez mais internacionalizada. Nessa edição participaram representantes de 10 países da África, também outros da América Latina, Europa, Ásia. Ao todo, cerca de 80 países estiveram envolvidos com a Expo Direto. A Cotrijal, a Expo Direto, o Mânica já passaram para a história. Isso aqui hoje é o símbolo, né, de uma base produtiva pujante e invejável para o país e que hoje é uma referência mundial. Quem visitou a feira teve contato com as novas tecnologias de máquinas, equipamentos, ficou por dentro das técnicas de manejo de culturas, das novas mudanças que vêm por aí para o setor. O Cadastro Ambiental Rural pretende conhecer melhor o homem do campo e oferecer mais benefícios para quem produz alimento. E aqui na Casa do Meio Ambiente, não foi difícil encontrar quem não ficasse encantado com a beleza do lugar. Muito bonito mesmo. Visão de todo o parque, né? Dá, com certeza. Ah, muito lindo o lugar, né? Assim, daí tem a vista da Expo Direto Não é Toque. Também está inovando cada ano. E o visitante conheceu formas de energia renovável, como as fotovoltaicas e a eólica, opções para o bolso e o planeta. E a UPF, presente na feira desde o início, no ano de 2000,
mostrou um estande bonito, dinâmico, com vários trabalhos expostos e também serviços para os visitantes. Importante a presença da universidade na Expo Direto, uma vez que desde o seu início sempre esteve ao lado da Cotrijal, apoiando esta importante iniciativa. O problema da lagarta helicoverpa, presente principalmente na soja, foi tema de encontro no estande da universidade. E a pesquisa com erva mate rendeu prêmio, reconhecimento da Fundação Banco do Brasil, em parceria com a Associação de Produtores de Erva Mate de Machadinho, para a Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UPF. É um prazer muito grande a gente trabalhar com a erva mate e ter um reconhecimento, né, de uma associação do qual nós estamos colaborando, né, junto com outros parceiros que foram homenageados hoje. E para o curso de agronomia, creio que seja um orgulho a gente ter pesquisadores, professores em várias áreas trabalhando com os produtores rurais, né, e as associações de produtores. A Expo Direto 2015 já tem data marcada. Será realizada de 9 a 13 de março, no Parque de Exposições da Cotrijal, em Não Me Toque. No sábado foi comemorado o Dia Mundial do Consumidor. A data foi criada em 1962 para relembrar os direitos que a população tem ao consumir. Bom, em Passo Fundo, o projeto Balcão do Consumidor, que funciona em parceria com o PROCON, promoveu 3 dias de atividades na rua com a unidade móvel. Tudo, é claro, para incentivar o consumo consciente. Informar sobre os direitos do consumidor e fazer a mediação de conflitos entre empresas e clientes. Esse é o foco do projeto de extensão da Faculdade de Direito da UPF, que atua em parceria com a Prefeitura de Passo Fundo, PROCON e Ministério Público Estadual. O balcão foi criado em 2006. Já atendeu a mais de 41 mil processos. Só nesses primeiros meses de 2014, já foram aproximadamente 2 mil atendimentos. O índice de resolução ali no balcão do consumidor é cerca de 90%. A gente inaugurou em 2006, já foram atendidos 41 mil pessoas. Esse ano a gente já está com um número de 2 mil atendimentos aproximadamente, somente no mês de janeiro e fevereiro, que mostra uma certa preocupação, pois o estabelecimento deve fornecer o atendimento pós-venda e não só até o consumidor realizar a compra, né? A unidade móvel do balcão foi às ruas de Passo Fundo para falar sobre as práticas de um consumo consciente, orientação, entrega de informativos e também abertura de processos. O consumidor ele vai junto ao balcão do consumidor porque ele quer um amparo, né? Ele busca as informações para ver qual que são os direitos deles nas relações de consumo entre o consumidor e o fornecedor. Eles cobravam, se eu não pagasse a tempo hábil, né? Eles me cobravam uma taxa em cima disso. Daí o balcão do consumidor avisou eles que eu não aceito contas atrasadas em casa. O balcão também levou diversão e educação sobre consumo consciente para os pequenos. Ideia muito importante, que tem pessoas que não são tão esclarecidas e que acabam sofrendo, perdendo muita coisa por não terem tanto esclarecimento. E o Balcão do Consumidor, essa iniciativa aqui da UPF, funciona de segunda a sexta, do meio-dia até às 5 horas da tarde. Você consegue informações também pelo telefone 3314-7660. Também tem o e-mail, que é balcãodoconsumidor@upf.br. Já o PROCON funciona de segunda a sexta, do meio-dia e 30 até às 6h30 da tarde, bem pertinho do Balcão do Consumidor, só que no outro lado da rua, nos fundos da antiga prefeitura. Bom, e a gente segue falando sobre esse tema, porque ter conhecimento dos direitos do consumidor é uma ferramenta essencial nos dias de hoje. Para falar sobre este assunto, nós convidamos o professor Rogério Silva, que é um dos coordenadores do Balcão do Consumidor. Rogério, que é nosso parceiro aqui na UPF-TV, mais uma vez, sempre muito bem-vindo. Com certeza, fica em casa, né? É verdade. Rogério, o que mais precisa mudar? É o fornecedor ou é o consumidor? Os dois. Os dois, Thaís. A gente está nesse trabalho já há quase 8 anos, né? Desde o ano passado também estou respondendo através do convite do prefeito Luciano Azevedo pela coordenação do PROCON aqui em Passo Fundo, e a gente vê diariamente que tanto o fornecedor como o consumidor precisam mudar. Nós sabemos que existem problemas, os problemas vão ocorrer, nós vivemos numa sociedade de consumo de massa. Agora, o que o consumidor não gosta é ser enrolado,
ele quer uma resposta, ele quer saber quando o seu produto vai ficar pronto, o que houve realmente, que tipo de tratamento ele está tendo no pós-venda. Esse é um problema muito sério, porque na hora de comprar são oferecidas 1000 facilidades aos consumidores. Na hora de resolver o problema, nós ouvimos isso todos os dias. O consumidor chega lá e diz, eu fui no estabelecimento tal, eles me mandaram que viessem aqui no Procon ou aqui no balcão do consumidor. Todas as tardes a gente ouve isso, quando na verdade quem tem que resolver esse problema é o fornecedor, porque ele está tendo uma vantagem, ele está tendo um lucro e ele não pode simplesmente pegar esse consumidor a partir do momento que houve um problema, dizer, bom, agora você vai lá que é com o Procon, agora você vai lá que é com o balcão do consumidor. Não, nós estamos, evidentemente, para atender a população e no ano passado juntos atendemos mais de 11.000 pessoas. Agora, o fornecedor tem a sua responsabilidade. E o consumidor, por sua vez, tem que ter cuidado, né, Thaís? Ele tem que ler as informações, ele tem que buscar, ele tem que se prevenir também, porque existem fornecedores de má fé. Agora, professor Rogério, é importante também que o consumidor esteja muito bem informado. Ele pode fazer toda a diferença nessa negociação se ele chegar para o fornecedor, lá na loja, no comércio, no centro da cidade ou na internet e mostrar que está de fato muito bem informado. Thaís, hoje existem instrumentos que permitem que o consumidor busque essa informação antes de concretizar o negócio. Por exemplo, se ele vai fazer uma compra a prazo, por que ele não pesquisa o juro antes de fechar o negócio? Não vai na primeira loja, no primeiro estabelecimento e compra. Verifica quanto está sendo cobrado de juros, que no Brasil é nas alturas. Se vai comprar na internet, faz a consulta para ver, tem o Sistema Nacional de Informações, o SINDEC, para ver se aquele site tem denúncias contra eles. O Procon de São Paulo, a Fundação Procon de São Paulo, lança mensalmente uma relação de sites que não estão no ar, que são sites que já apresentaram problemas. Verifica se esse site que você está comprando tem esse tipo de problemas. Então, o consumidor também é responsável, ele não pode se eximir e achar depois que tudo vai ser salvo pelo balcão ou pelo Procon. Ele tem que ter esses cuidados e usar o seu poder de escolha. Se eu sou mal atendido numa loja, num estabelecimento, eu não entro mais lá. Eu não preciso ficar armando barraco, armando confusão. E usar os canais de reclamação, saque, ouvidoria, né, mandar e-mail, telefonar para saque, ouvidoria, pedir protocolo. Há poucos dias saiu uma reportagem, por que é tão importante o protocolo? Porque mostra que você tentou resolver o problema, que você entrou em contato com o fornecedor e que esse fornecedor tem ciência do problema que foi executado. Agora, infelizmente, as pessoas ainda não se adaptaram a isso e tampouco a reclamar para as agências reguladoras. Bom, trazendo um pouquinho de informação do balcão, essa iniciativa da UPS, que é inédita no país, vai ser alvo agora de um documentário que está sendo produzido, motivo pelo qual a nossa equipe viajou também com a equipe do balcão na semana passada para Brasília. Nós estamos trabalhando com recursos do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, que foram captados, né, e destinados à Fundação Universidade de Passo Fundo, na produção de um documentário que resgata a história do movimento consumerista. A gente começou isso contando a história do Estado e está se ampliando. A semana passada conversamos em Brasília com a Secretária Nacional do Consumidor, né, a Secretaria Nacional do Consumidor, que fica dentro do Ministério da Justiça, e nós estamos nessa fase de colher depoimentos de pessoas. É um trabalho inédito, nunca feito no Brasil. Né? Dito, inclusive, por essas pessoas. Dito, inclusive, pela secretária. Vocês estão fazendo um trabalho que ninguém fez, que está sendo feito juntamente pelo balcão, com o pessoal aqui da UPS TV, e que nós deveremos apresentar o resultado no segundo semestre, e isso depois vai ser disponibilizado a escolas, a Procons, a secretarias, a bibliotecas, né? Enfim, vai passar, a gente já está tentando para exibir em algumas TVs, como o caso, né, aqui a nossa TV UPS, mas outras TVs também, porque é um documentário inédito, porque hoje não existe isso. E a gente que está fazendo esse trabalho de resgate viu que muita coisa, inclusive dentro da Câmara Federal, nós já estivemos 2 vezes pesquisando lá, dentro da própria Câmara Federal, não tem assim imagens, não tem depoimentos, não tem fotos,
porque naquela época também havia uma dificuldade, né, de armazenar o material. Mas a gente está correndo o país atrás disso aí. Bom, e o bacana dessa viagem, que além de muito trabalho, é claro, também houve oportunidade de conhecimento, né, Rogério? Então, eu vou te convidar aqui para acompanhar essa reportagem, já agradeço a tua participação. Boa semana de trabalho. Obrigada. Obrigado. Bom, e na semana passada, como você viu aí, essa equipe da UPF-TV, juntamente com o Balcão do Consumidor, esteve em Brasília para a gravação desse documentário. E durante 2 dias, o grupo participou de um seminário sobre direitos do consumidor, turista e visitante. Em abril de 2013, o Brasil aprovou a proposta para a proteção internacional dos direitos do consumidor turista para solucionar conflitos de viajantes estrangeiros pelo país e de brasileiros no exterior. A cooperação internacional entre os órgãos de defesa do consumidor foi aprovada e incluída na agenda da Conferência da Haia de Direito Privado. A organização intergovernamental tem como objetivo desenvolver e oferecer instrumentos jurídicos que correspondem às necessidades mundiais. Essa apresentação foi feita em uma parceria muito importante entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também ao Brasilcom, na pessoa da professora Cláudia Lima Marques, e do Ministério da Justiça, que encampou toda essa possibilidade de uma convenção de direito internacional privado para essa finalidade, e aí levamos às instâncias diplomáticas para que isso pudesse chegar à Haia. Então, houve uma movimentação técnica e política do Brasil levando esse tema para a Conferência da Haia. Atualmente, o turismo em massa atinge todas as camadas da sociedade. Mais de 45% dos destinos são para países em desenvolvimento. O turista criou um novo perfil. Estatísticas da Embratur, empresa brasileira de turismo, mostram que 64% das pessoas que viajam programam o roteiro de visitas por conta própria, sem o contrato com as agências de viagem. Em 2012, 1 bilhão de pessoas viajaram pelo mundo. São os consumidores turistas. Mas a nossa preocupação quando falamos em turismo internacional é que o nosso brasileiro, o nosso consumidor brasileiro, tenha também uma rede de proteção quando ele sai do nosso país. Então nós queremos receber bem o turista estrangeiro, mas nós queremos também que o nosso consumidor brasileiro, quando turista estrangeiro, também seja bem respeitado e bem tratado em outros países. Para discutir a proteção internacional do consumidor turista e visitante, 14 países se reuniram no Ministério da Justiça em Brasília no primeiro seminário internacional sobre consumo e turismo. Esses direitos que variam de país para país, que variam de situação para situação, e tem órgãos que os defendem em cada um dos países de maneira diferenciada, exigem cada vez mais uma reflexão globalizada, permanente, por parte dos agentes governamentais e por parte da sociedade. A escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo deste ano, dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, foram pontos importantes para o impulso das discussões. Isso o país fica na vitrine e há uma necessidade de dar uma atenção maior ao turista, não somente ao turista nacional, mas também ao turista estrangeiro. Com informação prévia e formulários multilingües para atender às necessidades dos visitantes consumidores. Uma proposta muito séria, muito bem, eu diria assim, trabalhada pelo governo brasileiro no ano da Copa do Mundo, para mostrar que o Brasil quer realmente proteger os turistas estrangeiros, quer facilitar a sua proteção, está aberto para isso. A criação de uma rede de cooperação dos sistemas já existentes em todos os países vai facilitar o problema do consumidor turista. O Código de Defesa do Consumidor e a evolução da economia tem mostrado que o turismo é um fator importante na economia de qualquer país. Estamos observando aqui as porcentagens do turismo e setor turístico no PIB de cada país. É impressionante, porque o turismo ele não pode ser vinculado só um lazer. É um lazer e um negócio extremamente importante ao país, que incentiva o desenvolvimento desse setor com responsabilidade, porque gera não só empregos, mas também divisas para o país que quer investir nesse setor. Entre os países que mais gastam estão a China, a Rússia e o Brasil.
Países emergentes estão tendo um papel cada vez mais importante para contribuir o crescimento do setor de turismo do mundo inteiro. E há cada vez mais nacionais desses países estão saindo do país para explorar o lazer e o descobrimento espiritual para conhecer outras realidades do mundo inteiro. E, ao mesmo tempo, eles também estão sofrendo algumas dificuldades, enquanto uma parte mais fraca de consumidor. O número crescente de turistas é um alerta. Os órgãos de defesa do consumidor precisam estar cada vez mais preparados para atender os conflitos vivenciados em qualquer estado ou país. É um grande avanço, porque até bem pouco tempo não tinha uma preocupação em uma discussão como essa. Os números apresentados aqui mostram que o brasileiro hoje é o terceiro no mundo que mais viaja. Claro que para viajar ele precisa conhecer os seus direitos e também ter os seus cuidados para não entrar em conflitos que podem comprometer completamente a sua viagem. E hoje é segunda-feira. Depois do intervalo tem reportagem da série Superação. É que a gente sempre começa a semana apresentando uma história aí de força de vontade, de desejo de mudança. Então continue conosco, nós já voltamos.